Pessoal, bom dia. Eu peço mais uma vez a desculpa por aquele vídeo, né, ter ficado acima dos 45, ficou em torno de 51 minutos, né? Mas faz parte, né, pessoal? Faz parte. Eu não queria quebrar. Eu não sei, dessa vez eu vou ver se eu consigo, se for o caso, eu quebro e continuo no próximo. Porque quando quebra, você perde ali o raciocínio, né? Você só vai esperar outro dia para assistir o vídeo e tal. Mas tudo bem, vamos embora. Pessoal, vocês entenderam, né? A gente terminou aqui esse cálculo aqui do tempo de irrigação, né? Que é o quinto passo, nessa metodologia de calcular a lâmina de água com base na umidade crítica, né? Nós sabemos que é a umidade crítica. No finalzinho do vídeo eu disse, olha, essa lâmina ela não é fixa não, essa lâmina ela vai variar, por quê? Porque cada vez que você for fazer uma amostragem de solo, vai dar um resultado diferente, e pode ser que quando você calcule no segundo ou terceiro dia, não sei, né? E você calcula a umidade crítica ali, para chegar perto de 9, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai dar o mesmo valor, né? Que 9, né? Pode ser que deu 8,5, pode ser que deu 9,7, e você já, não, eu vou irrigar, já deu perto aqui de 9, eu vou irrigar hoje, tá bom? Aí você faz o cálculo aqui com 9,7, muda aqui a lâmina que você vai aplicar, se você botar aqui 9,7, e muda aqui também o tempo de irrigação, né? Essa intensidade de aplicação você permanece, calculou uma vez, você não calcula mais, só quando você muda o sistema de irrigação de posição, né? Se você ou desmontou e você vai montar de novo, aí é bom calcular de novo, né? Mas o sistema está funcionando direitinho, né? Você não está detectando nenhum problema, então pode deixar 10 milímetros por hora, tá bom? Então você não vai modificar tanto esse 10, mas a lâmina que você vai aplicar vai mudar e o tempo de irrigação sempre vai mudar, tá bom? Eu vou agora para o segundo, que é esse método aqui, que eu estou indicando ele, né, para sistema de microaspersão, né? Eu vou postar também, pessoal. Eu não sei se eu vou me lembrar, mas vocês me cobrem no grupo de WhatsApp. Postar um material sobre esse assunto, apenas se vocês tiverem o interesse de se aprofundar e estudar, tá certo? Depois você pode pedir para tirar dúvida, né, no grupo de WhatsApp e tal. Mas eu gostaria de postar esse material para que vocês tenham em mãos e, se quiser, se aprofundar, né? Não que você tenha, como eu já falei para vocês, né? Nesse método, essa metodologia de ensino, eu estou deixando vocês bem confortável para que vocês, se quiser só estudar por esses vídeos, eu acho que já é suficiente para fazer a prova, tá bom? Mas eu vou postar também no grupo e no Siga esse material para você ter ele como fonte de estudo, de aprofundamento, tá certo? Esse método 2, olha, preste atenção, eu estou indicando ele, ó, se for microaspersão, tá? Então vamos supor fruteiras, tá? Indicado para fruteiras irrigadas por microaspersão, com o uso de um microaspersor por planta, tá certo? Um microaspersor por planta, tá? Com uma área de cobertura, essa área de cobertura, pessoal, é a área sombreada, tá? A gente vai entender o que é isso e vamos calcular. Essa área de cobertura é a área sombreada. Com a área de cobertura, no material que eu tirei, né, essa metodologia e que eu estou postando para vocês também, é chamada de área de cobertura, mas tem, por exemplo, tem uma outra metodologia para microaspersão, também indicada para fruteiras, né, microaspersão, que ele chama lá de área sombreada, né? É parecido com essa metodologia, mas é um pouquinho diferente. Menor do que esse espaçamento aqui, ó, espaçamento entre linhas e espaçamento entre plantas. Vamos supor que aqui no caso eu estou dando como exemplo a acerola, né? Eu acho que é acerola, e no espaçamento 6x4. Então 6x4 aqui, o espaçamento da cultura dá 24 metros. Então, qual o conselho que eu estou dando nesse momento, né? Se a área de cobertura, a área sombreada, que nós vamos aprender a calcular, for menor do que 24, então você usa essa metodologia do jeito que eu estou ensinando aqui. Se não for, aí eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu vou deixar para vocês me consultarem lá na escola agrícola e conversar comigo na minha sala para tirar dúvida nesse sentido, né? Tá certo? Então vou deixar uma coisa mais restrita para vocês não ficarem com muita coisa para estudar, tá bom? Então, entendeu aqui? Então tem essa condição, né, prévia, né? Condição prévia que nós vamos fazer aqui, tá? Então, microaspersão, um microaspersor por planta, tá certo? Tá? E a área de cobertura ou a área sombreada tem que ser menor do que o espaçamento da cultura. Se o espaçamento aqui estou dando 6x4, então o espaçamento da cultura aqui está dando 24 metros quadrados, então quando eu calcular essa área coberta tem que dar menos de 24, aí eu vou usar essa metodologia aqui. Professor, e se der maior, aí me procura para a gente conversar, tá bom? Ó, então, como exemplo, nós vamos calcular o volume de água que eu vou aplicar em litros por planta, tá? Aqui já vai ser em litros por planta, não vai ser milímetros, tá bom? Vai ser litros por planta, litros de água, a ser aplicado na cultura da acerola. Quais são os dados necessários que eu preciso? O espaçamento da cultura, você precisa, tá? Claro, a cultura, né? Primeiro, depois o espaçamento,
6 por 4, é só uma questão de medir, né? Você precisa do diâmetro da copa, que eu estou dando de 4,37 metros. Estou supondo que o diâmetro da copa está sendo esse 4,37. Deixa eu ver se eu botei um esquemazinho aqui. Aqui, ó, pessoal, ó, preste atenção. Quando eu vinha para cá, eu vou explicar esse diâmetro de copa aqui, tá? Nessa figurinha aqui, a gente vai já lá. O diâmetro da copa eu fui lá e medi. Vou mostrar para vocês como é que você faz essa medição, que é bem facinho. Diâmetro de copa, 4,37. Coeficiente de cultivo, esse cálculo aqui foi feito no material que eu estou dando para vocês para uma cultura já adulta, né? Então, coeficiente de cultivo é 1, é o valor que tem lá. Esse coeficiente de cultivo você vai lá e pega 1, né? Cadê aqui? Desapareceu daqui. ET0, que é evapotranspiração de referência. Aqui é de referência mesmo, que depois nós vamos calcular a ETC, né? É 4,7 milímetros por dia. Também, então você tem que determinar a evapotranspiração diária, tá bom? 4,7 milímetros por dia, determinado adequadamente por um método que você quiser. Depois que a gente for ver o CEVAP, né, que é a última metodologia, aí eu mostro para vocês algumas alternativas, tanto classe A, o Hariri-Samani, o Penman-Montite, tá bom? Observação, nessa metodologia a determinação da umidade do solo não se faz necessário. Você não precisa, você escolhe, né? Se for medindo umidade, usa aquela. Se for medindo evapotranspiração, usa essa. Então, é uma questão de você escolher. Não precisa você estar medindo aqui a umidade necessária, só se você quiser fazer um acompanhamento. Não, então quer dizer que sempre que eu estou irrigando, chega o dia de eu irrigar, né? A minha umidade está nesse valor aqui, mas você não precisa medir, tá? Essa umidade de solo, né? Umidade crítica. Pessoal, me permita aí só ver se está gravando, que eu acho que eu não apertei o comando, hein? Eita. Tá sim, já estamos a 6 minutos, tá bom. Então, perdão aí por esse corte, mas aqui não é gravação em estúdio, com a equipe e tudo, né? Então, vamos lá. Então, entendeu aqui? Então eu preciso dessas informações. No próximo slide, né, eu peço, passo 1, né, é calcular o coeficiente de sombreamento. Esse coeficiente de sombreamento, o que é isso? Né? Vai ser a área coberta dividida pelo espaçamento da cultura. O que é essa área coberta? Você vai usar essa formulazinha aqui para calcular a área coberta. Pessoal, é a área da sombra, tá? O diâmetro que você vai medir, que deu esse valor aqui ó, de 4,37, você mede ele ao meio-dia. Meio-dia é quando essa sombra aqui ela é projetada exatamente debaixo aqui da copa, né? E você consegue medir um diâmetro mais preciso. Tá certo? Claro que aqui ele está um pouquinho deslocado, essa sombra, quer dizer que o sol está iluminando nesse sentido, o sol está para cá, né? Mas ao meio-dia o sol vai estar aqui, né? Aqui no nordeste, o sol vai estar aqui em cima, então essa sombra ela é projetada, né, de forma mais fiel, né, a projeção aqui da copa. Então o que é que você faz lá? Olha, você pode fazer o seguinte, você vai pegar uma trena e vai medir em 2 sentidos só, depois você faz uma média. Eu vou dizer como é que você vai fazer. Mede daqui para cá, ó. Você mede nesse sentido aqui, tá? E depois você vai medir nesse sentido aqui, ó. Claro que aqui, como é um desenho em 2D, né, não vai dar pequeno desse jeito, né? Mas se mede nesse sentido, deu 4,20. Quando você mede nesse sentido aqui, dá 4,5. Aí você faz a média. Você pode fazer a média ou né, uma recomendação de um pesquisador na área de irrigação lá de Minas Gerais, ele disse, multiplique, ao invés de usar a média ao quadrado, você pode multiplicar D1 vezes D2. Então eu medi aqui, deu 4,20. E eu medi aqui, deu 4,50, nesse sentido aqui. Então eu boto 4,20 vezes 4,50, ao invés de D ao quadrado. Como aqui no exemplo eu estou dando 4,37, esse 4,37 é uma média. Eu medi 2 vezes, deu 4,37. Tá bom? Então aí você vai decidir qual é o melhor para você, né? Tem esse pesquisador, né, que ele recomenda você medir nesse sentido e medir nesse sentido aqui e multiplica, ao invés de D ao quadrado, bota D1 vezes D2 aqui. Não tem problema, tá bom? Aí fica a critério de vocês aí. Mas está entendendo que esse diâmetro de copa, né, é a distância desse ponto aqui para esse ponto aqui, é só isso, tá certo? Aí vamos determinar essa área coberta, né, e dividir pelo espaçamento da cultura aqui, tá bom? Deixa eu ver se o coeficiente de sombreamento será de, aí vamos calcular. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular isso? Coeficiente de sombreamento. Aí. Deixa eu pegar aqui a caneta. Coeficiente de sombreamento. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui para caneta, né? E opção de cor branquinha. Ok. Vamos calcular o coeficiente de sombreamento. Coeficiente de sombreamento. Coeficiente de sombreamento, né, vai ser a área coberta, tá, dividido. Eu vou botar aqui AP, a área ocupada pela planta, mas o AP é aquele EL vezes
L vezes EP. Eu vou, ao invés de L vezes EP, eu vou botar aqui AP. AP é a área ocupada pela planta, anote aí, tá? AP, área ocupada pela planta, aqui. Então, isso aqui vai dar igual, vamos lá. Como é que eu calculo essa área coberta? Aí vamos lá, 0,785 vezes o D ao quadrado. O D é 4,37. Opa, não gostei. 4,37, ficou feio. 4,37. Vamos lá. Ai, Jesus, não estou acreditando. Perdão aí, pessoal, acontece. No quadro é bem mais fácil de você apagar quando você faz essas besteiras aqui. 4,37, isso aqui, pessoal, ao quadrado, tá? Ao quadrado. Aqui um sinalzinho de vezes. Vamos dar um x aqui, né? Vezes 4,37 ao quadrado. Ou, vamos supor, 4,20 vezes 4,50. Se você mediu duas vezes, deu valores diferentes, tá bom? Ou usa a média, pega 4,50 mais 4,20 e divide por 2, tá bom? Então, isso aqui, sobre quem? Sobre a área ocupada pela planta, que é esse AP, né? É o 6 por 4, né? 6 metros. 6 metros aqui, ó, é 6 metros entre linhas, tá? E 4 metros entre plantas. O segundo número é entre plantas na linha, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou fazer essa continha igual, vamos lá. Deixa eu botar aqui, 0,785 vezes 4,37 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 1499, tá? 14,99 aí, tá, pessoal? Ficou horrível esse quadro. Não me acostumo com essa caneta, pessoal. Ai, vamos lá. 14 aqui, 99, né? E 6 por 4 aqui vai dar 24 metros quadrados. Então, fazendo esse cálculozinho aqui, o meu coeficiente de sombreamento, ele vai ser 1499 por 24, isso vai me dar 0,62. 0,62. O que significa, pessoal, esse coeficiente de sombreamento 0,62, tá, pessoal? Significa dizer que a minha planta está cobrindo, né, ou está sombreando 62% do espaçamento dela. Tá? Essa é a interpretação. Isso aqui é o coeficiente de sombreamento. Se eu multiplicar por 100, se eu multiplicar isso aqui por 100, eu tenho o que eu chamo, né, em uma outra metodologia, de percentual de área sombreada, ou PAS. Tá bom? Então o coeficiente de sombreamento é esse. Se deu 0,62, né, ou 62%, a minha planta, o meu pé de acerola, está cobrindo 62% do espaçamento dela, né, que é 24. 6 por 4 dá 24. Tá bom? Vamos calcular a ETC? Né? A ETC você vai pegar a ET0 que foi dado, multiplicar pelo KC que foi dado e multiplicar por um KR. Aí, ó, lembre-se que aparece esse KR aqui, essa novidade, porque nós estamos trabalhando de um tipo de irrigação que agora é localizado, né? Com um percentual de área sombreada menor, né? Como eu falei aqui no início, né, pessoal? A irrigação localizada não é só por isso não, né? Mas a área coberta está sendo menor, né, do que o espaçamento, mas também porque geralmente quando se utiliza irrigação localizada, a área molhada não molha 100% da área, né? Se molhar 100% da área, pessoal, aí o sistema, ao invés de ser localizado, ele torna-se um sistema de microaspersão normal, vamos chamar assim. Não tem esse microaspersão normal, não tem, mas ele está funcionando como uma aspersão, está molhando 100% da área, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então essa é a forma aqui, ó, é que você calcula a ETC. Então você precisa antes calcular esse KR, que é um coeficiente de redução, né? Nessa metodologia aqui, que eu não vou dar justificativa para o uso dele não, tá? Não vou dar. Mas para calcular ele, o que é que você faz? Ó, você usa essa formulazinha aqui, ó, tá? No material que vocês forem ler, se quiserem se aprofundar, tem várias formas de calcular esse KR, tem várias fórmulas. E eu estou usando essa porque é uma das mais simples, né? Não que as outras também sejam complicadas, não são, né? Mas eu estou usando essa daqui, eu decidi usar essa. Tem várias, tá bom? Não sei se eu já falei para vocês, mas irrigação não é uma ciência exata não, tá? Então é esse coeficiente de redução que nós vamos usar. Você pode, se ler o material, de repente, não, se for para a região Nordeste, o mais indicado é esse coeficiente aqui. Você pode usar ele, né? Eu estou usando esse, eu escolhi esse aqui, tá bom? Então vamos calcular esse KR primeiro. Esse KR aqui, pessoal, vai ser KR
1,34, opa, 34 vezes, né, vezes o CS, que é 0,62, tá bom? Então nós vamos ter aqui esse valor de KR. Isso aqui é uma seta, né? Implica dizer aquela setinha. Ficou feinha, mas é isso mesmo. 1,34 vezes 0,62 vai me dar 0,83, tá? 0,80. Opa, que 8 desgraçado. 0,83. Vamos lá. Tá bom, seria se eu pudesse escrever com o mouse, mas no mouse é pior ainda. Ele travou? Tá travando. Deixa eu ver se ele para de travar. Se parou. Muito bem, 0,83, tá certo? É o meu coeficiente de redução da irrigação. Esse KR aí é o coeficiente de redução da irrigação. Anotem aí, tá bom? Aí agora eu vou calcular minha ETC, né? Deixa eu calcular a ETC aqui na frente, que é a evapotranspiração da cultura. Depois você vai ver, vocês vão ver onde é que eu vou usar essa ETC. A ETC vai ser igual aqui. Vamos lá. Qual é o valor do meu ET0? Deixa eu voltar lá que eu esqueci. Cadê ET0, pessoal? Eu acho que não foi dado não, hein? Ah, 4.7. Tá aqui, ó. 4.7 e o KC é igual a 1, tá bom? Vamos voltar lá então. 4.7 ET0 4.7 vezes o 1, né, que é o coeficiente de cultivo, vezes o KR, que é 0,83. Qual a interpretação que você pode fazer aqui? Ó, né? Que quando você está irrigando um sistema de aspersão, a sua evapotranspiração seria só esse valor aqui, 4,7 vezes 1. Como você está usando o sistema de irrigação por microaspersão, e ele está funcionando como um sistema de irrigação localizada, né? Não tá, vamos supor que esse sistema de irrigação não está molhando 100% da área, então a evapotranspiração é 83%, né, da evapotranspiração do sistema de irrigação por aspersão. Digamos assim, essa é a interpretação que eu, como técnico, estou fazendo para tentar fazer com que vocês entendam. Por que eu estou multiplicando por 83? É porque a minha evapotranspiração no sistema de irrigação localizado é de 83% da aspersão normal, né? Vamos chamar assim, da aspersão, molha 100% da área. Tá bom? Então, fazendo esse cálculo aqui, vamos lá. 4,7 vezes 1 dá 4,7. Aí eu multiplico por 0,83, dá 3,9. Pronto. É o valor da minha evapotranspiração. 3,9. Ao invés de você considerar a evapotranspiração de 4,7, é 3,9. É um pouquinho menor na irrigação localizada. 3,9 milímetros por dia. Ok? Esse é o valor da sua evapotranspiração. Tá certo? Aqui no tempo ainda estou no tempo ainda. Vamos lá. No 3 aqui você vai calcular agora o volume. Estamos terminando. Vamos calcular o volume de água, né? Então o volume de água, o que você vai fazer? Você vai pegar a evapotranspiração que você calculou agora, multiplica pela AP, né? A área ocupada pela planta. Anotem aí, AP, não botei aqui, mas poderia ter colocado AP. A área ocupada pela planta, que é o espaçamento. Mas eu já dei a indicação no slide anterior, né? Vezes o turno de rega. Esse turno de rega nós vamos adotar um dia. Professor, ele é adotado? Você não precisa calcular. Você diz, olha, eu vou irrigar todo dia. Se você for irrigar a cada 2 dias, então bota aqui 2, tá bom? Mas eu vou fazer o cálculo aqui para um dia. Você todo dia aplicar a água na sua cultura, tá certo? Então, qual vai ser o meu volume aqui? Vamos calcular esse volume. Você vê que não tem complicação nessa metodologia não, pessoal. Eu acho ela bem bacana também. A ETC deu 3,9, não foi? 3,9 milímetros por dia, vezes... Qual é o meu AP? AP é o espaçamento da planta, é o 6 por 4, tá bom? Então eu vou botar aqui 6 por 4, ou poderia botar só 24, tá certo? Eu poderia botar só esse 24 aqui, não tem problema. Vezes o turno de rega, que é 1. Nós estamos utilizando um turno de rega de um dia, tá certo? Fazendo esse cálculo aí, pessoal, nós vamos ter como resultado... Lembre-se que eu estou usando um microaspersor por planta, né? Então, litro por planta vai ser... mas eu poderia também não estar usando, mas é como eu falei para vocês, né? A maneira de você fazer esse cálculo, seguindo exatamente essa sequência e essa metodologia que eu estou dizendo, é para um microaspersor por planta. Porque se for, por exemplo, não, professor, lá nós usamos um microaspersor para 4 plantas, então aí muda alguma coisa aqui, que eu não vou ensinar para vocês, né? Mas muda, tá bom?
Então vai ser 3,9 vezes 6 vezes 4 vezes 1, né? Então vai dar 93 litros, ponto 6, pronto. 93,6 litros. O cálculo é litros por planta, tá bom? Opa, litros por planta, tá certo? 93,6 litros por planta. Aí você decide se você vai aplicar 2 irrigações ou uma irrigação, né? No sistema de irrigação de microaspersão, isso aqui não vai dar muito tempo não, porque, por exemplo, tem as pessoas, claro, dependendo do modelo, da pressão que está trabalhando lá, você pode ter uma vazão maior, mas geralmente o volume, né, a vazão dos microaspersores é em torno de 50 litros. Então, para mim calcular o meu tempo, eu vou considerar um microaspersor funcionando com 50 litros por hora, para me calcular o meu tempo de irrigação, porque aqui é o volume que eu vou aplicar, agora eu quero tempo, né? Vamos calcular o tempo aqui, por essa formulazinha aqui que eu vou dizer para vocês, ó. Tempo de irrigação será igual. Qual é o volume que eu vou aplicar aqui? O volume é 93,6 litros por planta. Sobre, aí tem aqui, ó. Tá? Eu vou até botar em parênteses, que na hora de fazer o cálculo na calculadora, é bom você botar em parênteses que ele já dá um cálculo de TI direto. Esse N, quem é esse N? Vamos dizer aqui, ó, número de emissor por planta. Então é 1, tá, pessoal? Pessoal, mas se não for 1 aí, você tem que calcular, que eu não vou mostrar nesse momento aqui como é que se faz esse cálculo, tá bom? Mas por isso que eu estou dizendo para você, seguindo exatamente isso aqui, né? E eu não vou botar diferente também, né? Na prova, não vou botar nessa metodologia aqui não, só para gotejamento, que eu posso mudar, tá? Que eu vou ensinar para vocês como é que se calcula esse número de emissor por planta no método que eu vou mostrar para gotejamento no próximo vídeo, tá bom? Então é 1, esse N grande aí é 1 porque eu estou usando 1 micro por planta. Se não for, aí você tem que calcular, tá bom? Vezes. Esse Qzinho aqui, pessoal, é a vazão, né? Vazão do emissor. Aqui eu botei Q pequeno, aqui eu botei Q grande, mas foi um equívoco meu. Mas aqui era para ser Q pequeno também, tá? Aí não importa. Então essa vazão aqui que eu estou considerando é 50 litros por hora, que geralmente a vazão se aproxima disso aí, tá bom? De 50 litros por hora, mas você tem que medir, pessoal. Não é vazão de catálogo não, hein? Você tem que medir. Vezes, né? Esse coeficiente de sombreamento, de uniformidade de distribuição. Coeficiente de uniformidade de distribuição, infelizmente eu não fiz um vídeo explicando o que é, né? Como é que se faz esse cálculo. Esse cálculo a gente faz na prática. Nós temos um sistema de irrigação por gotejamento lá na escola que eu explico a vocês como é que se faz a vazão do gotejador, como é que faz esse cálculo aqui através de uma planilha eletrônica, né? E eu não preparei esse vídeo, né? Mas assim, eu fico... Não vou dar para vocês por questão de tempo também, né, pessoal? São poucas semanas para a gente ver, a gente não está vendo todo de irrigação, que eu costumo geralmente dar para os meus alunos, né? A parte prática ficou muito prejudicada, vocês sabem disso, eu já falei disso, tá bom? Então esse CUD aqui eu vou sempre dar para você. Isso aqui é uma medição da eficiência de irrigação do sistema. Eu já andei falando sobre cálculo de lâmina bruta, de volume bruto, eu preciso disso aqui. Então isso aqui é calculado também no campo, tá certo? Isso aqui é uma medição feita do campo, isso aqui é uma medição feita no campo também, a vazão e o coeficiente de uniformidade de distribuição. Você pode até não saber como calcular, mas tem que saber como usar. Se eu disser que é 80%, você vai converter em decimal, que é 0,8. Então, eu sempre vou dar isso aqui e não vou pedir para você calcular, a não ser que eu resolva fazer um outro vídeo explicando, aí eu posso cobrar sim. Mas como eu não fiz, eu não vou pedir para vocês calcular isso aqui, que eu não mostrei como se calcula, tá bom? Esse coeficiente de uniformidade de distribuição aqui. Então, vamos supor que esse coeficiente de uniformidade de distribuição, deixa eu ver se eu dei o valor, dei não, já passei para o método. Ele fica na microaspersão aí no máximo 85%, tá? Mas pode variar, para menos, um pouquinho para mais. Mas nós vamos supor que esse CUD aqui seja de 0,85. 0,85 é a mesma coisa que 85%, tá bom? Eu vou botar aqui 0,85 porque a gente tem que usar a forma decimal, tá bom? Tá certo? Então aí você calcula seu tempo agora. Lembrando, 1 microaspersor por planta, 50 litros por hora, 0,85 é o coeficiente de uniformidade de distribuição. Uma medição da eficiência de irrigação do sistema para você poder calcular o volume bruto, tá bom? É para isso que ele serve. Sua planta está precisando de 93,6, só que acontece que o volume que você vai colocar, quando você calcula esse tempo aqui, pessoal, não é 93,6 não, é mais. Então, nós vamos calcular o tempo, né? O tempo vai dar quanto?
vai dar, vamos ver aqui, tempo de irrigação igual, 93,6 dividido, eu vou abrir entre parênteses aqui, ó, 1 vezes 50 vezes 0,85, fecho parênteses, já me dá o resultado, 2,2 horas. 2,2 horas. 2,2 horas. Deixa eu apagar esse. Ficou bacana essa vírgula. 2,2 horas ou, né? Olha aqui, ó, ou, né? 2 horas. E se eu tirar esse 2 aqui fica 0,2, né? 0,2 vezes 60, porque uma hora não tem 60 minutos, 12 minutos. Então, ou seja, 2 horas só. Esses 12 minutos eu até nem aplicaria. 12 minutos. Então, se você perceber aqui, pessoal, esse 2,2 horas dá 2 horas. Vamos fechar nos 2 horas. Se cada micro está jogando em média aí 50, significa dizer que você vai jogar em um pouquinho mais de 100 litros, né? Olha quanto é que a planta está representando. 93, aí você calculou aqui. Mas na verdade você vai aplicar o quê? 100. Um pouquinho mais de 100 litros. Por quê? Porque o seu sistema não é 100%, ele é 85% eficiente. Então, essa medição do coeficiente de uniformidade é para isso. Ela eleva o volume de água que você vai aplicar, tá certo? Sua planta está precisando 93,6, mas você vai botar 100, um pouquinho acima de 100, porque deu 2,2 horas, 12 minutos a mais. Você vai ficar um pouquinho acima de 100. Mas por quê, professor? Para garantir que esse 93,6 chegue na planta. Porque as vazões dos emissores não são as mesmas. Quando você faz um cálculo de média, você está usando aqui 50, mas na verdade se você fosse medir, se desse 50, tinha as pessoas funcionando a menos de 50 litros por hora e as pessoas funcionando a mais de 50. Então, para garantir que pelo menos 93,6 litros chegue na planta, você vai aplicar 2,2 horas, que dá mais de 100, né? Na média, você vai aplicar mais de 100 litros. Mas tem planta que vai receber mais de 93? Tem planta que vai receber a média? Pode ser, né? Mas se tiver umas pessoas funcionando aí com 50, ele vai receber aí 100 litros, digamos assim, né? Mas você garante que pelo menos 93,6 cada planta recebe. Vai receber mais, né? Mas 93,6 no mínimo chega, tá bom? Então pronto, pessoal, olha, é só isso. Você lê o material, talvez você ache assim, é muito complicado, ele dá muitas informações, dá, mas eu leio o material e consigo tirar essa metodologia aí para vocês, porque é isso. O cálculo é feito dessa forma, esse método aqui da cálculo de lâmina d'água com base não é na umidade crítica não, hein? Isso aqui está errado. Eu era para mim ter modificado isso aqui, mas não é com base na umidade crítica não, né? É o método 2, né? Mas como eu botei aqui, ó, cálculo da lâmina de água, litros ou milímetros com base na UC, mas não é com base na UC, né? Não é. Com base na UC é só esse aqui, não é isso? É só esse método aqui, o primeiro. Esse outro não é com base na UC, era para mim ter apagado isso aqui, né? É um método qualquer, um método para microaspersão, tá bom? Então, pessoal, é só seguir esses passos, né? Não é com base na UC, só corrigindo aqui, né? Só seguir esses passos, né? Calcular a área de cobertura, o coeficiente de sombreamento, né? O coeficiente de redução, né, da evapotranspiração, esse KR significa isso, coeficiente de redução da evapotranspiração, né? Que deu 0,83, né? A minha evapotranspiração é 83%, né? Da evapotranspiração de um sistema de irrigação, aspersão, né? Por aspersão. Então, fazendo essa sequência de cálculo, você chega no tempo, que é o principal para você colocar 2,2 horas. Então, na verdade, pessoal, você está sabendo por que as pessoas colocam esse 2,2? Eles não sabem. Se você fizer uma pergunta a qualquer produtor, pequeno produtor, quanto de água você dá? Eles vão dizer, eu dou 1h30. Mas ele não sabe quanto de água eles estão colocando. Agora você está podendo calcular, né? Você sabe calcular o tempo de irrigação com base no volume ou na lâmina que você quer aplicar, né? Isso é bacana. Então esse é o segundo método. Não considere isso aqui, tá, pessoal? Mais uma vez, com base na UC, porque não é com base na UC. É um método qualquer aí, certo? Pode chamar de com base na evapotranspiração. Tá bom? Então falta o método 3, que é o de gotejamento. Próximo vídeo, tá bom, pessoal? A gente vai ver esse método aqui. Então fique com Deus. Deus abençoe a todos vocês.